como vão? Hoje nós vamos conversar sobre como construir a ponte entre escola e família. É muito importante que essa comunicação seja aberta, seja um canal de comunicação efetivo, claro e que tire dúvidas dos pais e dos educadores. Todo mundo sai beneficiado com uma boa comunicação. Tanto os pais, que se sentem mais confortáveis na escola, os educadores, porque o currículo e as atividades e essa confiança dos pais vai fazer com que o seu trabalho corra melhor, e as crianças que vão desenvolver todo o seu potencial, porque sabem que os pais estão contentes com eles lá. Então, todo mundo sai ganhando. Durante a pandemia, os pais tiveram que ficar com as crianças menores em casa muito mais tempo. Antes não era assim, era menos tempo. Então, na verdade, agora eles conhecem as crianças de uma nova maneira, não importa se a estrutura familiar não mudou, mas as pessoas mudaram, os educadores mudaram, e principalmente os pais. Eles conhecem os filhos de uma nova maneira, de uma maneira que eles, algumas vezes, tiveram que ser professores, trabalhar certas habilidades. Então, a comunicação será diferente dessa vez. É muito importante que o educador receba essa família novamente, agora no segundo semestre, com pequenas conversas na hora da entrada ou na hora da saída. Uma boa ideia é ter, por exemplo, numa sexta-feira de manhã, um pouco de café e alguns biscoitos para conversar um pouco e pedir que os pais cheguem 15 minutos mais cedo, se eles puderem. Um dia vão uns, outro dia vão outros, não é necessário todos juntos ao mesmo tempo. Porque o café e o biscoito vão fazer uma conversa fluir melhor, mais informalmente. Se tiver muitas dúvidas, mande online um pequeno questionário. O que os pais esperam agora da escola? Como eles viram o crescimento dos filhos durante a pandemia? No que eles ajudaram nesse crescimento durante a pandemia? Que tipo de atividades eles desenvolveram com os filhos? Assim, eles vão se abrir e conversar melhor. Nós temos aqueles modos tradicionais: assinatura em documento, avisos, ou mala direta uma vez por semana, e aquela ou manhã, ou tarde, ou noite, volta para a escola. Alguns mudaram, né? Porque a comunicação mudou e nós temos outros meios de comunicação que estão sendo muito usados, como o WhatsApp, mensagens e grupos, então fica mais fácil a comunicação. Nas reuniões de volta para a escola, tente fazer o seguinte: mostrar as atividades que os filhos fazem, né? Eu sempre gosto de fazer em grupos, pequenos grupos, e atividades, como se fossem estações. Então, 3 ou 4 mesas, com uma mesa com legos, outra mesa com um pouco de tinta ou giz de cera, outra mesa com quebra-cabeças, e pedir que os pais façam a atividade, né? Nessa hora eles vão virar criança. E vai rodando e depois conversar com os pais o que eles sentiram, como eles se sentiram. É muito importante que eles saibam exatamente o que está acontecendo na escola mais do que nunca, né? E também traga os pais para a escola através do trabalho deles ou da cultura deles, celebrando alguma festa da cultura, ou um pai ou uma mãe, ou um avô, uma avó, uma tia,
que faz algum trabalho interessante que você está falando naquele momento, por exemplo, um bombeiro, pode ser engenheiro, pode ser médico. Naquela semana vocês vão ter visita do dentista, então um pai ou uma mãe, um tio, uma tia, um avô, que é um dentista, vai e mostra o próprio trabalho. Ou mesmo, durante a roda de história, eles irem contar uma história para as crianças. E você explica como contar. É muito interessante esse trabalho, né? E envolva os pais em projetos da escola, mas sem obrigatoriedade de que os pais participem. Se os pais quiserem, a escola está aberta para a participação deles. Se não puder, porque muitos estão muito atrapalhados com o trabalho, volta, não tem problema, a porta está aberta, né? E não se esqueça de receber os pais de manhã, 15 minutos, 5 minutos com um, 5 minutos com outro, como estão em casa, que isso vai abrir muitas portas, tá bom? Tchau, espero ter ajudado.